Olá pessoal, eu vou trazer hoje um assunto interessante para vocês. Não sei se vocês já sabiam, se é a primeira vez que vocês ouviram falar disso. Naturalmente a gente sabe que o ser humano não é imortal, mas algumas pessoas acham, né, meio tanto cristão quanto meio pagão, ou seja, povos que acreditam em vários deuses, eles acreditam que o ser humano já foi imortal. Antes do pecado, algumas pessoas acreditam que antes do ser humano pecar, eles eram imortais. E alguns povos pagãos acreditam, né, nos deuses, nos homens deuses, né, que são homens imortais. Mas, biblicamente, isso não existe, nunca existiu. A Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 3, mostra o que é que mantinha o ser humano vivo eternamente, manteria, na verdade, o ser humano vivo eternamente, se eles não tivessem pecado. E aqui no verso 22 diz o seguinte, do capítulo 3 de Gênesis. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então aqui, o que mantinha o ser humano vivo, manteria o ser humano vivo eternamente, seria a árvore da vida. Essa árvore da vida estava lá no jardim, ela dava vida eterna ao ser humano. E é essa árvore da vida que vai ter lá na nova terra, no capítulo 22 de Apocalipse, no qual a Bíblia descreve como sarará, curará a humanidade. E ela vai viver eternamente. Agora aqui, por que a gente não vive mais eternamente? O óbvio, porque Deus é misericordioso. E imagine, depois do pecado, depois que o ser humano desobedeceu, a gente sofrer o resto da vida. É bem que a gente merece, né? A gente plantou, então a gente colhe o que a gente plantou, mas Deus, Ele não quer isso de nós. Então Ele retirou esse jardim, essa árvore, para que a gente não vivesse eternamente sofrendo com dor. E por que a gente morre? A Bíblia diz, né, no verso 19, diz assim, do suor do seu rosto você comerá o pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e do pó voltará. Isso aqui era uma sentença, uma lei que existia muito antes. Essa lei já existia no céu, né? As leis de Deus. Sabe aqueles 10 mandamentos que as pessoas acham que Deus deu só lá no monte, lá para Moisés, no deserto? Não. Essa lei existia já muito antes, lá no céu, quando ainda nem existia ser humano. E nessa lei, tá, Deus diz assim, quem pecar morrerá. Quem transgredir a lei morrerá, porque o pecado é a transição da lei. Se não houvesse pecado, se antes, né, de Deus dar as leis a Moisés não tivesse lei, então não haveria pecado. Se não haveria pecado, não haveria culpa. Se não haveria culpa, nós estamos inocentes. Estávamos, né, inocentes. Então a lei ela já existia antes. E Deus não teria dito, certamente vocês morrerão. Entendeu? Por quê? Porque já existia essa lei. Porém, Deus já tinha dado uma solução. Aqui, no verso 21. No verso 21 diz assim, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Aqui fala a terceira coisa que Deus criou com suas próprias mãos.
A primeira delas, né, foi a lei, que ele entregou lá, no monte a Moisés. Ele foi lá com seu dedo, ele escreveu a própria lei que já existia no céu. A segunda coisa que ele fez com suas próprias mãos foi o ser humano. A Bíblia diz que tudo se formou conforme sua palavra, mas o ser humano ele fez, moldou com suas próprias mãos. E a terceira coisa foi o sacrifício. Ele pegou um animal e ele fez vestes para cobrir a nudez do ser humano, porque simplesmente folhas não cobririam a vergonha espiritual. Por isso que a Bíblia ela fala tanto em vestes novas, em vestes brancas. Por quê? Porque remete às primeiras vestes que o ser humano tinha, as vestes de luz, vestes santas, era a glória de Deus. E quando a gente perdeu isso, Deus ele precisou sacrificar um animal que representaria Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que ele ia revestir a gente novamente com sua glória. Mas a gente pecou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que o ser humano não morreu naquele imediato momento? Justamente por conta desse verso aqui. Porque naquele momento que o ser humano pecou, Deus ele providenciou vestes novas, vestes com sacrifício, vestes que foi preciso derramamento de sangue, que representaria Jesus. Lembra da lei que eu falei, que existia bem antes? Essa lei diz que quem desobedecesse morreria, mas o ser humano não morreu imediatamente, porque Deus ele providenciou um sacrifício, e esse sacrifício é Jesus. E através desse sacrifício é que a gente pode novamente ter vida eterna. A gente depende de Deus para termos vida eterna. Essa árvore da vida, esse fruto da árvore da vida, essas folhas da árvore da vida, elas representam Deus presente, Deus em nossa vida. A gente precisa de Deus para mantermos vivos. Que Deus abençoe.